Boa noite a todos. Hoje está tão bonito, tem tanta gente. Boa Temos noite, 20 Adriana. pessoas, agora Irene entrando, 21. Muito legal, gente, muito bom. Boa noite a todos. Dona Edmeia não está ouvindo, né? Que pena. Que pena. É algum problema no computador dela. Mas a gente vai... Manda reiniciar o aplicativo. Sair e entrar de novo. Ela não me ouve. Vou escrever aqui no chat para ela. Vou escrever já. Bom, na noite de hoje a gente vai continuar com a nossa leitura do Ideal Espírita. Do Ideal Espírita é o Jorge Alexandre que vai fazer a leitura do capítulo que se chama Paciência, né? Um capítulo importante que foi psicografado pelo Chico, né? Através do espírito do Emmanuel. É o capítulo 9 do Ideal Espírita. E, em seguida, o Roberto vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, e o Roberto vai entrar na parte do esquecimento do passado, né, que é o capítulo do item 11. Então, eu vou pedir ao nosso amigo Jorge que faça a leitura, o comentário, e se alguém tiver algum comentário para fazer em seguida, faz, e logo depois ele vai fazer a prece inicial. Então, Jorge, está com a palavra. Ok, boa noite a todos. Todos me ouvindo? Boa noite. Então, vamos lá. Item 9, paciência pelo Espírito de Emmanuel. Onde estejas, apresentar o nome que te assinala, a ideia que te dirige, a roupa que te acolhe e os sinais que te identificam. Em teu benefício próprio, não ouvides carregar, onde fores, a energia da paciência, que te garanta a serenidade. Se alguém te anuncia catástrofes iminentes, qual se trouxesse na boca o vozerio das trevas, ouça com paciência, e perceberás que a vida permanece atuante, acima de todas as calamidades, à maneira do sol, que brilha invariável sobre todos os aguaceiros. Quando a provação te visite, a modo de ventania destruidora, sofre com paciência e colherás dela renovado vigor, semelhante à árvore que se refaz pela angústia da poda. Diante do golpe que te alcança as fibras mais íntimas, suportam com paciência as dores do reajuste e cicatrizarão valarosamente as chagas do coração, conquistando os louros da experiência. Padeces inesperada injúria dos entes amados que te devem carinho. No entanto, passa por ela com paciência e, amanhã, ser-te-ão mais aperfeiçoados a mais amigos. Tolera a deserção de companheiros queridos que te deixam nas mãos o sacrifício de duras tarefas acumuladas. Contudo, prossegue com paciência no trabalho que o mundo te reservou. A mais tarde, teus ideais e serviços se erigirão por alimento e refúgio em favor deles mesmos. Irritação é derrota prévia. Queixa é adiantamento do melhor a fazer. Reclamar é complicar. Censurar é destruir. Em todos os males que te feram, usa a dieta da paciência, assegurando a própria restauração. E toda vez que sejamos induzidos a condenar alguém por essa ou aquela falta, inventariemos nossas próprias fraquezas e reconheceremos de pronto que nos encontramos de pé em virtude da paciência inexaurível de Deus.
Bom, fazer meus comentários aqui. Como a Adriana falou, é um Eu vou pedir que coloquem os microfones no mudo, por favor, porque está dando interferência aqui na gravação. Jorge, Oi, está ouvindo? estou. A Leila tá com o microfone ligado. A Irene. Tem várias pessoas, porque eu coloco no mudo, mas as pessoas tiram. Aí eu tenho que ficar controlando. Adriana, Desculpa. o sistema tirou do mudo por si só. Eu não mexi e ele mudou. Eu percebi e botei, tá? Foi automático. Foi automático? Obrigada, Mário. Vamos lá, Jorge. Pode continuar, desculpa. Não, tudo bem. Posso continuar no comentário, então? Pode, pode. Então, eu estava lembrando que você falou sobre o item paciência, o quão importante é, né? Mas não só para os dias atuais, o momento que a gente está vivendo, mas como para toda a vida, né? Entendo aqui que a mensagem do Emmanuel fala que por toda a nossa vida, por toda a nossa encarnação, a gente passará pelas mais diversas tribulações, problemas, deserções, afastamentos, dificuldades, né? Mas fazendo um comparativo até com a natureza, ele lembra que o sol sempre vai nascer de novo, que depois de uma tempestade vem a bonança, vem a calmaria, e que a gente deve suportar tudo isso com paciência, né? Talvez uma grande virtude. Eu também entendo que a paciência seria um paralelo, uma irmã da fé e da crença até no futuro. Porque se você tem isso, né, uma crença de que tudo vai melhorar, de que tudo vai ficar bom, de que haverá um dia seguinte, uma nova oportunidade de recomeço, de você poder até suportar e entender aquilo que aconteceu contigo, você vai estar exercitando essa paciência e vai estar colhendo o fruto disso no dia de amanhã. Mas acho que a parte que mais me chamou a atenção aqui no texto dele foi exatamente o oposto, né? Aquilo que a gente não deve fazer para não perder a paciência, né? Talvez seja uma forma mais simplista de entender. Irritação é derrota prévia, queixa é adiamento do melhor a fazer, reclamar é complicar e censurar é destruir, né? Então, tem 4 verbos aqui que a gente não deve esquecer. Irritar, queixar, reclamar e censurar. Eu acho que é uma boa receita aqui, ao contrário, né, do que a gente deve fazer. Esses são meus comentários. A gente não está te ouvindo, Adriana. Pelo menos eu não estou te ouvindo. É que até Você está me eu me ouvindo, Adriana? calei Opa. para não dar interferência, porque tem um cachorro aqui em cima que faz muito barulho. Alguém tem algum comentário para fazer dessa página Paciência? Alguém gostaria de falar? Pode levantar a mão. Não estou vendo nenhuma mãozinha. Alguém gostaria? Eu, Adriana. Fala, Jane. Eu achei muito interessante também, logo após esses 3 verbos, né? Achei interessante os 2 últimos parágrafos, quando ele fala assim: em todos os males que te firam, usa a dieta da paciência, assegurando a própria restauração, né? Interessante quando ele usa dieta. E ao final ele diz assim: em toda vez que sejamos induzidos a condenar alguém por essa ou aquela falta, inventariemos em nossa própria fraqueza e reconheceremos de pronto que nos encontramos de pé em virtude da paciência inexaurível de Deus, né? Então foi para dar aquele apertão mesmo na gente, né? Quando ele fala, né? Se a gente está de pé, né? Muitas vezes diante da quantidade de críticas que a gente faz ao outro,
é justamente o posicionamento de Deus em nossa vida, nos colocando ainda em pé, apesar das nossas dificuldades internas, né? Então, acho que quando o Emmanuel traz essa questão para a gente, e quando ele também coloca a dieta, a própria palavra dieta, ela fala limite nessa alimentação, né? A Fátima deve estar aí, deve estar ouvindo. Limite, educação nessa alimentação. E aí, Emmanuel, de uma forma muito didática, né? Ele traz para a gente a importância da gente se educar para a paciência, né? Achei belíssimo esse final também. Seria isso. Muito bom. Jorge, então você pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, vamos lá então. Deus, nosso Pai eterno, Senhor da vida, Jesus, nosso mestre, nosso companheiro, nosso guia, a toda a espiritualidade superior que nos acompanha. Agradecemos mais essa oportunidade desta noite, estarmos juntos em família, estudando sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, no intuito de estarmos sempre no caminho da nossa evolução, ao encontro do Senhor Pai, nosso Senhor e nosso Deus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então a gente passa para o Roberto a palavra para comentar o capítulo 11 do Bem-aventurados aflitos, né? O capítulo 5, item 11, esquecimento do passado, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode falar, Roberto. Bom dia para todos. Esses estudos têm sido muito interessantes e, pensando sobre isso, né, eu, sem dúvida, entendo ser o Espiritismo, a doutrina espírita, a ciência mais importante que nós podemos ter acesso. É a ciência que encerra, né, os conhecimentos da nossa origem, por que nós estamos aqui, a razão da vida. Esse capítulo, né, das bem-aventurados, os aflitos, é uma coisa assim que eu vejo que para pessoas que não têm conhecimento dos mecanismos divinos, é uma coisa assim absurda, né? Como é que uma pessoa aqui na Terra que não tem conhecimento da razão das coisas, porque nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como uma pessoa pode entender que os aflitos são bem-aventurados? Como disse Jesus. E nós já estudamos, né, há poucos dias, as causas atuais das aflições, as causas passadas anteriores das aflições, e hoje nós estamos aqui para falar sobre o esquecimento do passado. E nós, espíritas, que já conhecemos a reencarnação e esses mecanismos, para mim fica até curioso entender como outras pessoas, amigos de outras religiões, pessoas até que têm fé em Deus, podem ter essa fé sem conhecer esses mecanismos, né? Sem conhecer o mecanismo da reencarnação, da lei de causa e efeito. E hoje também, muito importante, meditamos aqui sobre esse assunto do esquecimento do passado, e a gente vê que é imprescindível. Se nós tivéssemos lembrança do que nós fizemos, das nossas vidas anteriores, não precisa de muitas, não, basta 2 ou 3 vidas atrás, nós não teríamos condição de nos equilibrar, de nos relacionar com as pessoas. Nós sabemos que a nossa encarnação, ela é no meio, normalmente, frequentemente, em que a gente já viveu antes, né? Nós nos relacionamos com as pessoas com quem nós já tivemos relações antes. E nós praticamos crimes, fomos prejudicados, prejudicamos, mentimos, e uma série de situações. Se não fosse o esquecimento, seria muito difícil essa convivência, porque essa lembrança do passado, além das conclusões assim naturais, né, conclusões intelectuais e naturais, nos provocaria, né, o afloramento de emoções que seriam realmente muito difícil de controle.
você está convivendo com uma pessoa na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, e se você lembrasse que aquela pessoa foi um arqui-inimigo, que você praticou crimes contra aquela pessoa, ela praticou contra você, até o nosso apego às coisas materiais. Se eu me lembrasse no passado que eu fui proprietário de determinada coisa, talvez eu achasse que agora eu teria que continuar sendo determinado. E essa situação toda nos tiraria o foco principal da encarnação, que é a nossa evolução, o nosso ressarcimento com a lei de causa, com a lei de justiça de Deus, e nós dominarmos as nossas emoções, nos reconciliarmos com as pessoas, amarmos as pessoas. E esse mecanismo que Deus criou é maravilhoso. E é também, como eu já disse, imprescindível. Quer dizer, nós, quando o espírito vai reencarnar, ele, no momento em que ele aflora, né, vem à luz, a lembrança dele é zero, né? E até, vamos dizer assim, a lembrança emocional, ou seja, as emoções dele, que ele traz, os atributos que ele traz, também estão totalmente abafados pelo corpo material. À medida que a criança vai crescendo, ele vai, aos poucos, tomando posse, não das lembranças do passado, mas ele vai tomando posse das emoções, das suas características, das sensações que ele tinha no passado. Ou seja, ele não lembra dos fatos do passado, mas ele aflora nele, chega nele aquilo que ele precisa, que são aflora nele aquilo que ele precisa, que são os atributos dele, né? Aquilo que ele conquistou, aquilo que ele fez dele mesmo moralmente, aquilo que ele fez dele mesmo do ponto de vista dos sentimentos. Tá? Então, acontece que um outro fato também que nós já sabemos pela literatura espírita, importante do esquecimento do passado, é que muitas vezes no plano espiritual o espírito está totalmente, vamos dizer assim, sofrido, né? Com a lembrança, ele está ali humilhado, ele está ali se sentindo, quando ele recobrou no plano espiritual uma consciência maior, né? Ele fica totalmente arrependido, humilhado no que ele fez, envergonhado, e ele, vindo para a matéria, em casos extremos, ele tem a bênção desse esquecimento, que é um alívio para o sofrimento que ele está passando. Então, o sofrimento o esquecimento do passado é fundamental. Se nós não, eu acho que se nós não tivéssemos esse esquecimento do passado, nós não conseguiríamos nos manter no corpo físico durante muito tempo. As emoções seriam de tal forma ruins, de desequilíbrio, que nós faríamos doenças e ficaríamos pouco tempo no corpo físico, né? Então, esse esquecimento, se não fosse esse esquecimento, nós sabemos que a lei de justiça é perfeita, nós sabemos que tudo que nós fazemos, nós refletimos, né, no nosso corpo espiritual, mas se nós não tivéssemos esse esquecimento, nós, na existência atual, nós provocaríamos tamanho desequilíbrio que não conseguiríamos focar na nossa vida, nas nossas missões, naquilo que nós precisamos fazer, né? Outra coisa que é importante, né, é que é o seguinte: quanto mais o espírito for materializado, ou seja, aqui no nosso plano, né, nós também temos aqui gradações, né? Nós temos pessoas que têm aquela mediunidade espontânea, né, porque são pessoas menos materializadas, né? E tem também, evidentemente, a mediunidade de trabalho, que é uma ferramenta que a pessoa mais materializada tem também para determinados objetivos. Mas nós sabemos que, à medida que nós vamos nos desmaterializando, até em planetas em mundos mais elevados do que o nosso, a nossa lembrança vai ficando menos abafada, a nossa lembrança vai ficando menos abafada pelo nosso passado, né? Então,
com isso, nós concluímos que o esquecimento do passado é fundamental. Eu antes nunca tinha refletido muito sobre isso e vejo que isso aí é essencial. Eu vejo até algumas pessoas no meio espírita questionando, né? Por que nós esquecemos? Nós podíamos lembrar quem que eu fui? Será que eu fui fulano, fui Beltrano, fiz isso, fiz aquilo? Isso aí, no fundo, é uma, vamos dizer assim, infantilidade espiritual, porque a pessoa, quando lê a instrução dos espíritos, já sabe que o importante, se nós queremos saber quem nós somos, é nós olharmos para as nossas tendências, olharmos para o nosso interior, verificarmos o que nós sentimos, o que nós desejamos, e com isso nós vamos saber direitinho o que nós somos. Então, pessoal, eu acho que nós estamos aqui com esse esquecimento, uma grande bênção de Deus. E como tudo que Deus faz é perfeito, o esquecimento também não é uma coisa assim menor, é uma coisa fundamental para todos nós. Porque se não fosse o esquecimento, nós não conseguiríamos atingir os objetivos da nossa encarnação. Então, Adriana, eu passo aí a palavra aí para outros comentários aí, ver quem quer acrescentar alguma coisa. Tá bom, Roberto, obrigada. Nessa parte do Evangelho, eu acho dois pontos interessantes, quando ele fala que ao reencarnar, né, a gente tem esse esquecimento do passado, e nos bastam apenas dois tópicos, que é a voz da consciência e as tendências instintivas. Isso é o suficiente para a gente. E mais para o final, ele vai falar, né, que muitas pessoas pensam que a gente só vai relembrar de tudo quando a gente desencarnar, né, quando a gente já estiver no outro plano desencarnado. E ele diz não. Durante o sono, quando o espírito goza de certa liberdade, né, ele também tem essa possibilidade de lembrar, né, parcialmente, do passado. Ele não fala parcialmente, não, eu acho, Roberto. Mas, enfim, ele é capaz de se lembrar do passado e entender que ele sofre com justiça. Isso é interessante, porque se a gente tem essa consciência, quando a gente entrar nesse estágio do sono, né, as nossas preces podem ser direcionadas para isso, né, para que a gente tenha essas lembranças e, ao retornar ao corpo, a gente tem essa voz da consciência nos dizendo, né, que a gente deve entender o sofrimento com resignação, porque é justiça. Eu achei bem interessante essa parte. Verdade, né? Alguém gostaria de fazer algum outro comentário? A gente tem tempo. Pode ser eu, Adriano? Pode falar, Jorge. O primeiro foi uma excelente explanação do Roberto, mas dos pontos todos que ele falou, só um deles me marcou profundamente aqui, porque eu nunca havia pensado com essa lógica, né, ou com essa ótica, de que se não houvesse o dom do esquecimento, as confusões, o volume de emoções, as confusões mentais que nós teríamos, né, ao reconhecermos amigos, inimigos, amantes e paixões, né, em situações que a gente não poderia mais interferir, né, que uns poderiam ter nascido como filhos, filhas de sexo trocado, enfim, né, várias situações que fazem parte do aprendizado. Seriam tantas emoções que o nosso corpo não aguentaria, né, e a gente realmente poderia estar desencarnando antes do tempo. O que leva, novamente, como o Roberto falou, à perfeição de Deus, né, das leis de Deus. E eu gosto bastante dessa coisa de pensar, raciocinar e usar a lógica para chegar a uma conclusão. Nunca havia pensado por essa ótica. Muito interessante. Muito bom. Jorge, eu acho que se nós lembrássemos do passado, nós seríamos massacrados pelas nossas lembranças. Nós ficaríamos realmente sem condição de tocar a vida para frente, de atingir os objetivos. Nós ficaríamos totalmente sitiados por isso, não conseguiríamos, como disse sempre o Givaldo, né? A gente tem que, quando está com algum problema, a gente tem que fugir daquela ideia
que nos faz sofrer, aquele monoideísmo que ele fala, e olharmos os objetivos. E realmente a lembrança do passado seria muito difícil a gente, com a lembrança do passado, a gente conseguir focar nos objetivos da vida e vencer aquelas nossas más tendências. Jane, fala. Jane? Tá muda. Tá muda? Agora fala. Tá. Se a gente não está dando conta nem do presente, vai querer saber de passado para quê? Verdade. Concordam? É verdade. O passado é difícil. Se nem o Com presente certeza. a gente está dando conta, o presente já está nos assustando. Se a gente pega a caixinha preta e abre, é para correr do corpo novamente mesmo. Eu acho que a gente não vai ficar muito tempo, não. Só isso. Isso aí. Adriana. Oi, quem é? Eu, Carlos. Fala, Carlos. Carlos, em algumas situações é necessário você ter conhecimento do passado. Eu já passei por isso. Eu tive alguns problemas de saúde no passado e fui obrigado a fazer terapia de vida passada, né? Para poder curar as doenças que o médico não conseguia achar. Eu ia lá e falava, tu não tem nada, tu não tem nada. Eu fui um terapeuta e aí foi necessário fazer uma regressão de memória, né? Mas não foi nada bom, assim, entre aspas, né? Porque eu consegui curar o mal que me afligia, mas ficou sempre porque naquela regressão eu vi pessoas que eu magoei, né? Eu vi, foi dado aquele pequeno relance, né? Sempre com uma advertência para não cometer o erro novamente, né? Eu acho que em algumas situações do espírito precisa daquilo para não repetir o mal que ele cometeu no passado. E passado mais tempos depois, uns 6 anos atrás, eu tive uma outra situação em que foi me revelado outra situação do meu passado, mas aí já foi questão de eu tenho clarividência, né? Eu sonhei com a situação, vi o passado, né, o que eu cometi, né? Tive que enfrentar, a gente até a gente sabe, tive que enfrentar aquela situação para poder corrigir, sabendo de tudo aquilo que eu presenciei, que eu provoquei, levou um bom tempo, uns 6 anos, eu consegui resolver, consegui curar aquilo, aquilo me afligiu o peito, muito peito, mas consegui reparar o erro em relação à pessoa e a mim mesmo. E me libertei daquilo ali. Aí fica a pergunta, poxa, às vezes, né, é necessário você saber para não repetir, não provocar novamente. Eu lembro que uma vez na casa de Dona Eurípides, uma companheira nossa que já desencarnou há muito tempo, e eu tocava violão lá no coral, ela chegou, o Roberto até conhece ela, Arindalva. Ela chegou assim, Carlos, você veio para consertar corações, mas cuidado para não quebrá-los novamente. Aí eu olhei para ela assim, fiquei parado olhando, mas foi um amigo viu lá. Eu não sabia, né? Mas eu entendi depois do porquê. Então, mas o esquecimento é melhor esquecer mesmo, é melhor você não saber. Porque você vai lidar, às vezes, dentro da família ou dentro do ambiente espírita, e você vai ver e você vai ficar apontado com aquilo ali. Tá e você certo. vai entender muitas coisas, mas, graças a Deus, está curado. Você conseguiu, né? Mário, você quer falar um minutinho? Você levantou a mão? Rapidinho, só para lembrar ao Roberto que não precisa ser 2 ou 3 encarnações, não. Uma só já é uma burdoada. Já é uma burdoada. Agora, eu digo o seguinte, nós às vezes temos flashes das nossas reencarnações. Quando Deus percebe, os espíritos amigos, que nós vamos falhar na nossa tarefa, na nossa reencarnação, ele nos dá flashes, não tudo, mas flashes das nossas encarnações, de alguma encarnação anterior, talvez ligada àquele problema maior, de modo que você entenda, já que você já leu alguma coisa sobre o espiritismo, entenda e possa saber, bom, então, nessa estrutura toda eu não sou a vítima, eu participo também como algoz, né? Como alguém que fez alguma coisa. A outra lembrança que eu queria dizer é o seguinte, o esquecimento é a base do perdão. E o perdão é base do amor, não tem como.
Se não perdoar, imagina eu sair na rua e encontrar um cara que me matou na outra vida. Eu passar na rua e ver uma criança que eu matei. Aí a mãe dela olha para mim, e foi ele que matou você na outra vida. A gente não ia conseguir conviver. Não ia conseguir conviver. E depois que você se arrepende, quando você vê o mal que você fez, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Tentar se arrepender, depois é o quê? Espiar e reparar. Então não tem como. Você hoje, na vida presente, precisa resolver os seus problemas. Agradece a Deus quando tem a oportunidade de sanear algum problema que você teve com um colega do trabalho, com um colega do centro, com um vizinho, que você teve uma discussão e você vai lá e consegue botar a paz de novo no lugar. Você dá graças a Deus que aquilo ali foi soterrado, que aquilo foi esquecido. Dá um alívio, né, Mara? Então, tem que esquecer. Dá um alívio. Tem que esquecer. A gente chegou ao nosso tempo, são 9h30. Agradeço ao Roberto pela leitura, pelos comentários, aos colegas que ajudaram, né, colaboraram. Vou pedir o Jorge, então, para fazer a nossa prece final, Jorge. Ok, vamos lá, então. Deus amado, nosso Criador, nosso Pai, nosso tudo, a Jesus, nosso irmão, na espiritualidade superior que nos acompanha, agradeço mais essa noite da possibilidade do estudo do Espiritismo, com tanto aprendizado, com tanta troca de informação. E encerramos a nossa noite em paz e temos todos nós uma boa noite de sono, na luz do nosso Deus e do nosso amigo Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Jorge. Obrigada a todos. Boa noite. Vamos lá. Boa noite a todos. Beijo, seu Paulo. Beijão, seu Paulo. Seu Paulo hoje aí deu ar da graça. Boa noite. Seu Paulo. Paulo, um beijão. Ô, Carlos, você não quer terminar com uma musiquinha, não, hoje? Será que a gente pode cantar junto com o Carlos? Vamos à capela. Vamos tentar? Pode, seu Paulo. A gente consegue cantar todos juntos? Conseguimos? Tânia, seja bem-vinda. Estou te vendo. Canção Quem sabe canta. que fala todo dia de amor e de alegria, mas de um mundo novo com Jesus, seu rei em nosso coração. Vamos deixar as mãos. Vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços solúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade de amor. Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor e de alegria, faz de um mundo novo com Jesus, seu rei em nosso coração. Vamos deixar as mãos. Vamos ser irmãos. A nossa
nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade de amor. Real fraternidade de amor. Muito bom. Obrigada, Carlos. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Bem-vindos dois. Deus, um beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Seu Paulo, um beijo especial para o senhor. Muito obrigado. Paulinho, eu também quero mandar um beijinho. Mandem beijo para o seu Paulo. Um beijo para vocês todos, no coração de cada um. Recebido. Muito bom, Oliveira. Um dia maravilhoso. Ai, graças a Deus. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Tchau, seu Paulo. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Você também. Até amanhã. Boa noite.